Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Jonas, capítulo de número 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Jonas tentou evitar isso, tentou fugir de Deus, não teve jeito. Deus insiste com ele e agora ele obedece. Parece familiar, né? Quantas vezes Deus fala conosco, a gente demora, teima, até que resolve obedecer. Então, se Deus falar com você, obedeça logo. Diz que a cidade era grande, gastava 3 dias para percorrer toda ela. E começou Jonas a percorrer a cidade e pregava, dizendo: Ainda em 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída dentro de 40 dias. Os ninivitas, ouvindo isso, creram em Deus e proclamaram o jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia até o rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Era a prática costumeira naquela época de humildade, de humilhação. A pessoa tirava as roupas boas, colocavam roupas simples, velhas, feitas de pano de saco, e se assentavam em lugares que tinha cinzas, pó, sujeira, e ali jogava aquela cinza sobre a cabeça, lamentava, chorava, orava e jejuava. Era uma atitude realmente de demonstrar a sua humilhação e o seu arrependimento, sua tristeza. Assim fizeram, assim até o rei fez, e clamaram fortemente a Deus e se converteram, ah, e se converterão, converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Veja, verso 8. Mas sejam cobertos de pano de saco. Esse é o rei falando para o povo. O rei mandou divulgar. É para todo mundo se converter, é para todo mundo abandonar os pecados. Quem sabe, verso 9, Deus se voltará, se arrependerá, se afastará o seu furor, de sorte que a gente não venha morrer. Verso 10. Então viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Eu já expliquei várias vezes isso aqui, mas nunca é demais repetir. Quando fala de Deus se arrependeu, não é como nós, Deus não fez nada de errado, por isso não precisa se arrepender. É no sentido de que Deus mudou de ideia. Mudou por quê? Porque ele falou que ia castigá-los porque eles estavam em pecado. Mas eles se arrependeram, abandonaram o pecado, então Deus não precisa mais castigar. Tal como um pai que fala para o filho: olha, se você não mudar, eu vou te castigar. E o filho muda, você não castiga. Porém, se o filho não mudar, o castigo vem, né? Isso quando a gente cumpre o que fala, né? Mas Deus cumpre. Quantas nações, quantas pessoas Deus castigou porque elas não obedeceram. Mas aqui o caso do de Nínive, o povo obedeceu, se humilhou e se converteu. Capítulo 4. Aí Jonas vai ficar descontente com isso.
diz que Jonas desgostou-se extremamente. E não apenas achou ruim, ele ficou irado, ficou bravo mesmo. Verso 2, orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Bem que eu disse. Estando ainda lá, antes de eu ter vindo, foi isso que eu falei. Por isso que eu adiantei e fugi para Tarse, pois eu sabia que o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar, grande em benignidade, e se arrepende de fazer o mal. Então eu peço que o Senhor tire a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor para Jonas: Olha, é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente, ali fez uma enramada, repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia, né? Olha só, o Jonas ficou bravo com Deus. Por quê? Porque os ninivitas eram inimigos. E aí Deus manda o profeta Jonas ir lá advertir. O que passou na cabeça de Jonas é o seguinte: olha, não adianta eu ir lá, porque eu vou, aí aquele povo vai se arrepender, aí Deus vai perdoar eles. E Jonas queria que eles morressem, porque eram inimigos. Eu já falei isso algumas vezes na igreja. Nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Nós não desejamos, não devemos desejar o mal para ninguém. Tá? E que bênção quando o perverso se arrepende e converte. Mas Jonas não ficou satisfeito. Jonas queria que Deus destruísse realmente a Nínive. E então Jonas está ali bravo e Deus falou: Olha, mas você não tem razão de ficar desse jeito, Jonas. Diz aqui o verso de número 9: Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira? Por causa da planta? Ah, sim, porque eu esqueci aqui, né? Depois que o Jonas está lá naquele lugar, Deus fez nascer uma planta ali, a planta cresceu, fez a sombra, ele está lá debaixo da sombra, né? Lembra que a profecia era para depois de 40 dias, então o Jonas está esperando os 40 dias ali para ver se Deus vai destruir a cidade. Aí Deus fez crescer uma planta rápida ali, fez uma sombrinha, ele ficou satisfeito porque estava no sol ali observando, aí está na sombra, aí veio um verme, matou a planta secou. Aí ele ficou com dó da planta, e aí Deus usou isso para falar com ele. Falou: Olha, Jonas, você tem compaixão da planta, que não te custou trabalho. Você não fez ela crescer. Numa noite nasceu e na outra noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e tem ainda muitos animais? A lição que Deus deu para ele. Ele ficou com dó de uma planta. A planta nasceu tão bonita, boa, dava uma sombra agradável, e aí a planta morreu, ele ficou com dó da planta. E aquela cidade com 120 mil habitantes, Jonas queria que Deus matasse todo mundo. E aí Deus falou assim: mas para aí, Jonas, você tem dó de uma planta e não tem dó de toda essa cidade, de todo esse povo, de todos esses animais? Né? E aí, queridos, isso é uma grande lição para nós, né? Porque nós precisamos aprender a ter misericórdia. Deus é misericordioso. Deus tem paciência. E nós temos que ter paciência e ter misericórdia das pessoas, assim como Deus deseja. Amém. Vamos orar? Pai querido, dai-nos sempre misericórdia e paciência. Assim como o Senhor tem misericórdia e paciência conosco.
Nós não somos melhores que ninguém. Dá a tua bênção, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.